Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, já ouviram falar de direito, hein? Direito adquirido, né? E incapacidades, elas preservam o direito adquirido pelos segurados. As incapacidades representam aí pilares fundamentais de proteção para os segurados, tá? Que são acometidos de doença, de acidente, que impede uma atividade profissional. Isso está dentro de uma legislação. Existem mecanismos de amparo, especialmente por meio de benefício de incapacidade. O que muitos segurados desconhecem, no entanto, é que mesmo diante da interrupção do trabalho por motivo de saúde, os seus direitos adquiridos perante o INSS continuam resguardados. Isso está no artigo aí que trata de manutenção desses benefícios, especialmente à luz das atualizações legais e interpretações mais recentes da jurisprudência. O que quer dizer tudo isso? A legislação prevê dois tipos principais de benefício de incapacidade, que é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Ambos exigem cumprimento de certos requisitos, como qualidade de segurado, carência mínima, salvo em casos específicos aí previstos por lei. Uma vez concedido, ele não interrompe o vínculo jurídico entre o segurado e o regime geral de previdência, quer dizer, tampouco implica a perda de direitos previdenciários anteriores adquiridos. Entre esses direitos estão, por exemplo, a contagem de tempo de contribuição. Olha lá, o tempo que você fica de afastamento, por exemplo, aposentado por invalidez, conta como tempo de contribuição. A manutenção da qualidade de segurado, quer dizer, a preservação do direito à aposentadoria e o direito de revisão de benefício. Um ponto essencial é que o tempo em que o segurado permanece recebendo benefício de incapacidade, ele pode e deve ser computado como contribuição para fins de aposentadoria, desde que seja intercalado, tá, com um período de atividade contributiva. Quer dizer o quê? Você vinha contribuindo, se afastou pelo INSS, você fica lá anos afastado, aí você recebe uma alta, volta para o mercado de trabalho, você tem que voltar a contribuir, tá? Nesse caso, sim, que vai entrar. Tem muita gente que já falou comigo aqui no canal, né, nas perguntas. Ah, mas o tempo que eu estou de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não aparece no meu CNIS, que é o Cadastro Nacional. Não aparece exatamente por isso. Ele só vai aparecer quando houver um intercalamento. Por exemplo, se você receber alta, amanhã ou depois você volta para o mercado de trabalho, não recebe mais o benefício. Começa a cair novamente as contribuições, aí aparece no CNIS. Tá? A manutenção da qualidade do segurado é uma consequência direta da percepção do benefício de incapacidade, tá? Isso significa que o segurado que recebe o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele continua tendo direito à cobertura previdenciária e pode, em caso de cessação, pleitear outros direitos, por exemplo, como pensão por morte aos dependentes, ou até mesmo benefício. Essa continuidade é garantida enquanto durar o pagamento do benefício, ou até 12 meses, né, que seria lá após a cessação, prazo em que pode ser prorrogado em situações específicas, como desemprego involuntário. Tem que prestar bem atenção, tá, pessoal, nessas garantias. Outro ponto importante é a proteção contra a perda de direitos, tá? Mesmo em situação de afastamento de saúde, o segurado ele não pode ser prejudicado na contagem de tempo de aposentadoria, especialmente se ele já tiver cumprido requisitos legais antes da incapacidade. Ou seja, a pessoa atingiu condições de aposentadoria e foi acometido, por exemplo, por uma doença. E acontece. E que a incapacita de formalizar um pedido de benefício com esse direito assegurado. Ainda que a concessão ocorra do benefício, ele deve ser implantado, mesmo que seja posteriormente. O mesmo raciocínio se aplica ao direito à revisão. Se, por exemplo, o segurado perceber um erro no cálculo da aposentadoria ou constatar omissão de algum tempo contributivo, ele poderá requerer uma revisão administrativa ou judicial, mesmo estando afastado do trabalho por incapacidade. Olha lá, a condição de saúde ela não impede o exercício, tá, de petição nem a defesa dos seus direitos, já incorporados no patrimônio jurídico do segurado. Além disso, o beneficiário por incapacidade não implica em renúncia em direitos futuros, tá? Muitos segurados acreditam que ao se aposentar por invalidez, perdem direito, por exemplo, de migrar para uma outra aposentadoria mais vantajosa, como aposentadoria por tempo de contribuição,
Contudo, decisões judiciais recentes têm reconhecido a possibilidade da desaposentação, ou seja, a troca de aposentadoria por uma outra mais vantajosa, né, desde que haja base legal e interesse comprovado do segurado. Eu já falei que pode ser feito, né? Inclusive eu falava aí com relação a aposentados por invalidez que ficavam passando toda hora por convocação de Pentino. Dá uma olhadinha, tem gente que já está há tantos anos trabalhando que às vezes já tem direito. Somando o tempo que já está, por exemplo, aposentado por invalidez, mais o tempo de registro para trás, e é claro, né, que agora tem pontos, tem a idade, mas eu sempre falei para dar uma olhadinha. A jurisprudência também tem reconhecido a incapacidade em determinadas situações que pode acelerar o reconhecimento desses direitos. Um exemplo é o benefício assistencial, o LOAS, tá? O BPC, que pode ser concedido a pessoas com deficiência em situações de vulnerabilidade social. Embora não seja um benefício contributivo, tá? A sua concessão considera a condição de incapacidade e a falta de meios para prover a própria subsistência. Está falando do BPC aqui. O que reforça a lógica da proteção em casos de debilidade, tá? Outro fator relevante é respeito aos reflexos trabalhistas e previdenciários da estabilidade do segurado doente. O trabalhador, por motivo de doença, ele não pode ser dispensado arbitrariamente durante o período da percepção do benefício. E, em muitos casos, conta com estabilidade provisória após o retorno ao trabalho. Isso fortalece a ideia de que a incapacidade ela não suspende os direitos. Olha lá, pessoal. Ficar de olho nisso, tá? A reforma da Previdência, né, na Emenda Constitucional 103 de 2019, muitas regras de transição e novas exigências foram introduzidas. No entanto, direitos adquiridos antes da reforma foram expressamente preservados, tá? Assim, o segurado que preencheu os requisitos para aposentadoria antes da vigência da lei, ele manteve o direito, mesmo que seja recebendo o benefício por incapacidade quando fizer o requerimento de aposentadoria. Olha lá. Importante lembrar que os segurados devem estar atentos a datas das documentações comprobatórias dos seus direitos. Exames médicos, laudos, comunicações do INSS, extratos do CNIS, são documentos essenciais para resguardar esses direitos. E você tem acesso ao CNIS através do portal Meu INSS. Manter o histórico sempre atualizado com o reconhecimento de tempo de contribuição e a demonstração de incapacidade. Também é possível ainda buscar uma assessoria jurídica para garantir a correta aplicação da legislação, tá, pessoal? No caso aí concreto. Muitos segurados têm direitos negados, tá? Por desconhecimento e interpretação incorreta da norma por parte da administração previdenciária. O acompanhamento profissional capacitado pode fazer muita diferença, tá? Na preservação desses direitos. Bom, a existência da incapacidade, ela não extingue, tá, direitos adquiridos pelos segurados perante o INSS. Pelo contrário, o sistema foi desenhado para proteger esses direitos, mesmo em situações de vulnerabilidade, como é o caso da doença e de acidente. Outra proteção, essa proteção ela é um reflexo do princípio da dignidade humana. Tá? É essencial que você, segurado, que todos compreendam, tá? Todos esse conteúdo, os seus direitos adquiridos. Tem muita gente que fala em direito. Ah, eu tenho direito, mas não está na legislação, pessoal. Você tem que fazer sempre uma consulta, não é assim. Ah, mas eu acho que eu tenho. A justiça não é feita de achismo. Achar é uma coisa. Tem gente que briga comigo aqui, que já quase me ofendeu, porque eu falei, né, que a aposentadoria por invalidez, na época, o benefício de incapacidade total e permanente não era vitalício. A pessoa, não, é vitalício, o meu é código 32. O código 32 é porque é para sempre. Eu fiquei quieto, né? Mas eu dei a resposta para a pessoa, que o código 32 não é que a aposentadoria por invalidez ela é vitalícia. Ela só identifica que a aposentadoria por invalidez, o acidente e a doença não foram questão do trabalho. Que não foram acidentários, não foi, por exemplo, no horário de trabalho, uma doença devido à sua função. Identifica que, por exemplo, foi um acidente dentro de casa, um final de semana, uma folga,
É isso que o Código 32 identifica. E a pessoa batendo o pé aqui comigo, que não, que isso é porque é vitalício. Tá bom. Eu vou fazer o quê? Se o sabe tudo lá está dizendo que é vitalício, tá bom. Eu não sei tudo. Tanto é que para fazer o roteiro, muitas coisas eu vou aprendendo aqui, apesar de anos, né, de trabalho com o INSS, tem muita coisa aqui. E outra, a legislação ela muda toda hora. Então não dá para se falar, eu sei tudo. Não sabe nada, porque muda toda hora também. Tá bom, pessoal? Fica de olho aqui no canal que eu sempre trago atualizações e tudo que vocês precisam saber. Você que não conhecia o canal, que está chegando a primeira vez, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, que é você que ganha com isso, tá? Para não perder nenhum conteúdo. Meu amigo e minha amiga estão sempre comigo. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês, sempre. Com paz, saúde, prosperidade, abundância, alegria, com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.